Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados e deputadas. No grande expediente, senhor presidente, eu quero falar sobre uma denúncia que recebemos do município de Estância sobre falta de uniformes na rede municipal lá do município. E a nossa assessoria, né, recebeu queixas de várias famílias lá do município de Estâncias que até hoje não receberam uniforme escolar deste ano letivo. E segundo as mães, até o momento o município não realizou a entrega para os alunos e alunas, né, de suas redes. E apesar da divulgação nos canais oficiais da prefeitura mostrarem uma realidade de perfeição, e muitas famílias estão se queixando de não ter recebido esses uniformes. E o fardamento escolar é essencial para a segurança, identificação e organização dos estudantes. Falhar nessa distribuição é uma demonstração clara de desorganização e falta de planejamento. Outra queixa também que recebemos do município de Estância e que repercute na cidade são as condições precárias da Escola Municipal Lauro Costa. Segundo a comunidade, as salas de aula, senhor presidente, estão desestruturadas e carteiras quebradas. Como exigir avanços nos índices de desenvolvimento educacional se as condições básicas de conforto e dignidade não são asseguradas aos estudantes e profissionais? E dizer que os recursos para a educação é um recurso garantido, né, no orçamento de acordo com a nossa Constituição, bem como a questão da saúde. E o papel do poder público é garantir que a estrutura física ofereça um ambiente adequado para o aprendizado. E estamos formalizando um pedido, né, de explicação junto à Secretaria Municipal de Educação lá de Estância, solicitando também informações sobre o cronograma de entrega dos uniformes e também sobre a substituição da escola Laura Costa a respeito de sua estrutura e também sobre o mobiliário danificado. E continuaremos, né, fiscalizando com rigor para que os direitos da comunidade escolar sejam respeitados, não só lá em Estância, mas também em todo o nosso estado. Ontem eu falei sobre a escola estadual lá em Capela, que é um prédio inadequado, que não tem nem sala dos professores, né, os corredores muito apertados, são 6 salas, né, em um ambiente totalmente não adequado para desenvolver as atividades pedagógicas. Então, toda a solidariedade às famílias, né, da distância. Espero também que a Secretaria Estadual de Educação faça algo em relação ao que está acontecendo lá em Capela e outras escolas, né? Essas foram as que chegam a gente. A gente percebe que existem outras denúncias referentes a outras unidades escolares que estão em situação de abandono e a situação desfavorável para a realização das atividades escolares. Também, senhor presidente, eu quero me solidarizar com a comunidade da Universidade Federal de Sergipe, que junto com o Ministério Público Federal e também a Polícia Civil estão investigando a morte de gatos comunitários ocorridos no período noturno. Quem frequenta a universidade sabe que a comunidade, né, de gatos lá, né, a existência de gato, o convívio dos gatos lá é muito grande, né, e que, infelizmente, algumas situações
acontece. E o que está acontecendo agora é um número muito grande, né, da morte, do assassinato, na verdade, né, de gatos, de mortes, né, sem investigação, né, apropriada e sem nenhuma ainda motivação dessas mortes. E lamento profundamente, bem como me solidarizo com a comunidade acadêmica e principalmente as protetoras e protetores, defensores da causa animal, diante dessas ocorrências recentes envolvendo, né, a morte de gatos lá na comunidade do campus da UFES de São Cristóvão. E parabenizo, né, a rapidez das providências que foram adotadas pela UFES para apurar o ocorrido e também dizer que a Secretaria de Segurança Pública, por meio da DEPAMA, né, que é a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente, está investigando a morte, né, lá desses gatos no campus. E a colaboração da comunidade acadêmica e da sociedade é fundamental, especialmente no que diz respeito à movimentação à morte, e qualquer denúncia pode ser feita pelo 181 do Disque Denúncia. Senhor presidente, essa semana também eu vi um vídeo, né, George estava aqui falando sobre buracos, né, nas estradas estaduais, nas rodovias estaduais, e essa semana eu vi alguns vídeos, né, e um me chamou a atenção sobre os buracos aqui em Aracaju, né, com o período chuvoso também aqui em Aracaju, acaba os buracos aumentando e tendo prejuízo, né, para os condutores, né, de automóveis. E tem um motorista de aplicativo de Uber que fez um vídeo indignado, né, sobre essa situação, porque ele teve um prejuízo, né, de mais de R$ 1.000, e ele pergunta o porquê, né, e quem vai arcar com esse prejuízo. Essa é uma situação, mas não é uma situação isolada. Eu sempre que passo, né, em alguns locais, além do buraco, né, esses bueiros, a elevação dos bueiros muito grande. Imagine os condutores, né, de veículos que muitas das vezes não conhecem aquele local, de motos, e acaba sendo motivação de vários acidentes, né? A gente sabe que há uma imprudência, mas quando a rodovia é cheia de buraco, né, não tem condições, os acidentes acabam aumentando. Vou passar também esse vídeo, né, de Maurício falando prejuízo de mais de R$ 1.000 causado por causa de um buraco em uma das principais vias aqui da cidade de Aracaju, Sergipe. Esse aqui é o meu carro. Foi com esse carro ontem que eu tomei um prejuízo de mais de R$ 1.000. Mas o melhor não é aí não. O melhor é você vir aqui e ver que os motoristas ainda estão passando pela mesma situação, a mesma dificuldade. Aí é perto do terminal da Atalaia. Ele resolveu, né, porque o vídeo viralizou, agora várias marcações, então eles vinham resolver o buraco. Para dizer eles que resolvem os problemas da cidade. Mas quem sabe que Aracaju está número 1 de todas as cidades referente a buraco, principalmente aquela Maranhão lá, que está um caos. Mas dá uma olhadinha a dificuldade que o povo está tendo, capaz de arranhar o seu próprio carro, tá? De furar o pneu não, porque ontem quem furou o pneu foi eu que estou aqui com prejuízo de mais de R$ 1.000, tá? Eu quero saber de você, Emília Corrêa, é desse jeito, né? Que nem a SMTT aí, ó. A preocupação da SMTT de noite, sabe qual é? É ver se você está parando para pegar passageiro e ligando o pisca-alerta. Essa é a preocupação da SMTT, não é de vir e sinalizar igual está sinalizado, só porque o vídeo viralizou. Mas é desse jeito, é dessa forma que nós aqui, motoristas, pessoas que vêm visitar, pessoas que moram, estão se comovendo, é desse jeito aí que nós estamos sofrendo todos os dias, tá? Com a falta de irresponsabilidade aqui na cidade de Aracaju. Mas deixa o seu comentário aí, referente aí. A gente sabe que Aracaju, infelizmente, é conhecida, né? Antigamente era conhecida como Buracaju,
E quando chove, né, essas situações acontecem. A gente percebeu, principalmente aqui no centro, né, como a nova administração da prefeitura fez o recapeamento aqui, né, de algumas ruas, mas a gente percebe que essa situação de buracos, e eu sempre passo em locais assim, de esquina, que tem os bueiros, né, os bueiros que não estão nem tapados, que isso acaba também gerando problemas, né, de locomoção para pedestres, né, para as pessoas que muitas das vezes não conhecem a região e acaba tendo acidente. Além dos acidentes, também que a gente percebeu ali que esses buracos acabam também prejudicando a mobilidade urbana, gerando congestionamento, principalmente nos horários de fluxo. Bom, senhor presidente, se possível, traga esse livro aí, porque na última segunda-feira, vou passar uma parte aqui para a deputada Kitty, para ela falar sobre esse assunto. Né, Kitty? Sobre o assunto. Obrigada, deputada Linda. Eu queria aproveitar até o assunto, não só esse colocado em tela, falando de mobilidade também, teve acidentes gravíssimos envolvendo carroças, né? Acho que todo mundo recebeu o vídeo do cavalo se chocando no carro, caindo. Então, esse tema eu levei para a prefeitura, eu cheguei a conversar também com a prefeita sobre isso, estou esperando uma nova data, mas, infelizmente, já remarcaram 3 vezes, né? A secretária lá do pastor Itamar, né? Do seu esposo, também já remarcou. Então, eu não consigo ter acesso à Prefeitura de Aracaju para falar de uma série de coisas, não só sobre a mobilidade, sobre os casos de esporotricose e outras causas. Então, eu estou aproveitando o seu parte para cobrar que a gente precisa ter acesso para falar o que a população nos demanda e a gente precisa resolver e somar também, né? Então, fica esse apelo também para que me recebam. Certo. Obrigada pela contribuição sobre esse tema. Eu também falei, não sei se você estava aqui, sobre as mortes de gatos que estão acontecendo na UFES também. E a falta, né, muitas das vezes, de uma política mesmo de proteção aos animais. Obrigada. Sim, como eu ia falando, senhor presidente, na última segunda-feira, eu participei na Câmara Municipal de Aracaju de uma sessão especial sobre o plano de manejo popular da Reserva Extrativista de Mangabas, missionário Wilson de Sá, que foi realizado pelos vereadores Irã Barbosa e a vereadora Sônia Meire, onde foi apresentado esse plano de manejo popular, né, que foi feito com a participação da comunidade tradicional, né? Foi realizado pela Associação de Catadoras de Mangaba, Padre Luiz Lamper, juntamente, né, com equipes, com os coletivos, né, Raízes, né, que vai dar um apoio com a Universidade Federal de Sergipe. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, é que dentro desse plano de manejo tem um mapa das catadoras e catadores de mangaba lá do bairro Santa Maria. E nesse mapa, aqui ó, é a área onde tem a Resex, né, que é a Reserva Extrativismo, que ainda está faltando um plano de manejo oficial da prefeitura. Esse plano aqui, na verdade, é um modelo, são informações feitas pela comunidade para que, quando a prefeitura for fazer o seu plano oficial, né, de manejo, onde a reserva será estruturada, vai precisar ter uma cozinha, vai precisar de ter um local para que as mangabeiras ou as catadoras de mangabas possam deixar e fazer os produtos, né, derivados da mangaba, e para que não seja algo feito sem participação popular, né, a comunidade construiu esse plano de manejo popular lá da Reserva Extrativistas, Mangabeiras, missionário Wilson de Sá. E espero, né, que a prefeitura, já que eu falei da prefeitura, respeitem o que foi colocado, as indicações aqui da população.
Mas o que me chamou a atenção, porque essa área aqui, ó, era a área da União, que foi cedida para a prefeitura. A prefeitura destruiu boa parte da Resex, ficou somente essa parte aqui do meio, que é uma parte que tem, né, uma área muito reduzida, né, em relação à inicial. Só o que mais me chamou a atenção é que em toda essa área aqui é da União. Essa parte aqui, junto com a população, essa maior parte que não tem muitos lagos, deputado George, ficou, um TAUS, né, um termo de ajustamento e conduta que acabou, de uso, né, da comunidade, que acabou sendo já aprovado e que já tem essa preservação. Só que essa parte aqui, onde tem as lagoas, foi cedido ao governo do estado, que vai fazer um complexo habitacional. Olha só, aqui é tudo lagoa, que serão aterradas para a construção desse novo complexo imobiliário. A gente sabe que construção popular é muito importante. Essa área lá, né, de acordo com pesquisadoras, professores da universidade, essas áreas são as únicas áreas onde essas lagoas acumulam as águas nesse período de chuva, que já existe problemas, né, de falta de escoamento, né, falta de drenagem de água naquela região, porque ali o 17 de março foi todo construído, né, em outras lagoas, e de acordo com o que foi dito com a professora da UFES, Cristiane Senhorinha, quando isso acontecer aqui, essas lagoas forem aterradas, porque olha só, o local que vai ser construído é onde tem, eu contei, existe uma média de 11 lagoas que serão aterradas. Imagina um impacto ambiental na construção. Pelo que eu conversei com as pessoas que estavam lá, essa liberação já foi feita, já tem um projeto da construção desse complexo, mas eu trago aqui as minhas reflexões mais, porque é necessário, sim, a construção, né, de casas, né, populares, apartamentos populares, porque há uma demanda de moradia muito grande, mas é muito importante avaliar os locais, né? A gente sabe que aquela área de expansão lá, né, tem várias consequências por causa dessas construções de vários condomínios, sejam condomínios populares, como 17 de março, seja outros condomínios particulares. E aterrar a lagoa para construir, isso é muito prejudicial ao nosso ambiente e traz consequências, principalmente com as crises climáticas, né, derivadas, né, por causa, né, das mudanças climáticas que estão existindo. Então, eu aproveitei, já que eu fiquei muito... Quando eu vi esse mapa e observei e perguntei se realmente era nessa área, porque eu imaginei que era essa área de rosa aqui embaixo, maior. Não, vai ser a área que existe. Essa lagoa vai ser preservada, a Lagoa São João, que é a lagoa maior, mas as outras, né, na localidade serão aterradas, e isso é um perigo muito grande, né, para aquela localidade que, quando chove, já inunda várias localidades, vários condomínios. Eu tenho um conhecido que comprou um condomínio recentemente ali próximo, ali no Santa Maria, que quando choveu, nessas últimas chuvas fortes, assim, o condomínio tem entregado 2 meses, o condomínio alagou todo de água, né? Teve de quebrar um muro porque as águas estavam entrando dentro das residências. Vários moradores que compraram, né, financiaram, né, vários anos, 20, 30 anos, tinham acabado de comprar os móveis, muitos perderam, e isso, né, a falta de estudo, de análise, acaba gerando, né, e tendo consequências muito grandes em relação a esses desastres provocados pelas mudanças climáticas. Eu iria falar sobre um projeto de lei, né, que a gente vai protocolar do mês do orgulho, que é um projeto de lei que cria
das diretrizes para o levantamento, a organização e a divulgação de dados sobre violência contra a população LGBTQIA+, porque vários parlamentares a nível nacional estão fazendo um protocolaço nesse mês do orgulho LGBT, justamente para que esses projetos. Tem um projeto que eu já aproveito, presidente, que está aí também o secretário-geral da mesa, diretor-geral da mesa está aí. Tem um projeto que é muito importante, que cria política, um estatuto, né, estadual dos direitos das pessoas LGBT. Esse estatuto foi construído com os movimentos... Deputada, mais 2 minutos. Obrigada, senhor presidente. Com os movimentos sociais que trazem, que estabelecem diretrizes, regras, né, para que haja um combate, né, da LGBTfobia, da violência, que envolve a educação, envolve a saúde, a assistência social. Então, eu avalio, né, o presidente com cuidado no mês do orgulho, quiçá, né, eu não sei, né, se eu vou estar aqui no próximo ano, mas iria ficar muito feliz, né, na aprovação desse estatuto que foi construído assim com várias associações. Jéssica Taylor, que é a fundadora, uma das fundadoras da Unidas, uma associação de travestis, né, que tem um trabalho tão importante junto com outros movimentos sociais, né, e eu tenho certeza que irá contribuir, porque Sergipe já é vanguardista na garantia de direitos, né? Eu falei recentemente sobre a nossa Constituição, que já tinha questão de proteção em relação à orientação sexual. A gente incluiu, né, conseguimos alterar a Constituição, incluir identidade de gênero para garantir proteção e direitos às pessoas trans, que é unânime. Só existe no Brasil, só existe Sergipe, que consta isso. Isso é muito simbólico, é muito importante, já é uma vitória, um exemplo para que outros estados aconteçam. Então, eu peço que na próxima votação também avalie com cuidado esse projeto, que é muito importante, principalmente nesse mês do orgulho LGBTQIA+, que precisamos ter essas legislações para combater, principalmente, discurso de ódio de alguns parlamentares que usam, instrumentalizam nossas pautas, né, para poder ganhar voto no período eleitoral. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Deputado, nesse pequeno espaço de tempo que eu estou aqui da presidência, eu determinei aqui para priorizar, viu? Olha, obrigado. Também, lembrar que tem os da saúde mental. Ainda no grande expediente, deputado